Salve, salve, gente amiga da bola, salve, salve, gente amiga do futebol. Estamos chegando para mais uma edição do programa 7-1. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e muito importante aí no contexto da nossa sociedade: a inclusão. O futebol como meio de transformação social e inclusão. Para isso a gente está com um convidado especial, Josué Machado, presidente e fundador da Liguei. Seja muito bem-vindo, Josué. Obrigado, Renato. Boa noite para vocês todos aí. Antes de mais nada, já agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder falar dessa nossa história aí de luta, de conquistas, que já vem aí, já tem 3 anos. E até deixar aqui uma coisa bem clara, que assim, acho que é a segunda vez que algum canal voltado somente para esporte nos dá a oportunidade de falar sobre o futebol LGBT. E aqui as portas maravilha. Estão sempre abertas para vocês. Venha sempre, venha sempre. Com certeza. Show de bola. Obrigado. Chegando com o nosso time de comentaristas aí, de debatedores. Vamos lá, Léo Santiago. Faça a sua primeira pergunta aí para o Josué, meu amigo. Olá, Josué. Prazer, primeiramente. Queria parabenizá-lo aí pela iniciativa, né? De você aí, o líder, né, de um grupo, de um movimento que lidera uma causa muito justa. E, bom, a minha primeira pergunta eu queria entender como é que é o mecanismo de vocês, como é que vocês se organizam para criar os campeonatos, para acolher os jogadores que desejam participar, mas de repente ainda não encontraram pessoas que, digamos assim, abrissem as portas, né, para que eles pudessem desenvolver seu futebol e, enfim, todo esse mundo que, na verdade, acaba cerceando os direitos de vocês, né, inibindo de vocês praticarem, torcerem e, enfim, tudo que tem a ver com esse universo de futebol. Leonardo, boa noite, é um prazer também estar podendo falar aqui da Liguei. Então, a gente se organiza da seguinte forma: desde o início da Liguei, a gente começou através das redes sociais. A gente teve um campeonato embrião que ocorreu em São Paulo, e ele ocorreu com 4 equipes, sendo que eram 2 equipes de São Paulo, uma equipe do Rio e uma equipe de Curitiba. E aí, isso foi em julho de 2017, a gente teve esse campeonato embrionário, que foi patrocinado por uma empresa de relacionamento para pessoas LGBTs. E aí, o campeonato foi um sucesso enorme, quando daí já surgiu a ideia de criar um campeonato, de levar isso para outras regiões do país. E aí, já durante esse período, a gente saiu de lá e começou a divulgar em redes sociais, principalmente pelo Instagram. A gente criou o perfil da Liguei, e aí colocava assim, por exemplo, vamos jogar bola Belo Horizonte, vamos jogar bola São Paulo, vamos jogar, e deixando claro que era um esporte voltado para a população LGBT. E aí, esses times, a gente geralmente pegava um líder em cada cidade, e esse líder, através de grupos de telefone mesmo, ele acabava convidando outras pessoas, e aí foram surgindo os times pelo Brasil inteiro. A gente começou com esses 4 times iniciais, e hoje a gente tem mais de 60 times no Brasil inteiro. Pô, muito bacana, muito bacana. E como é que, assim, você enxerga essa liderança perante os outros jogadores, né? Você vê que, assim, digamos, eles se sentem representados, né, pela liga. Enfim, a gente sabe que o mundo de hoje, né, por mais que digam que cabeça aberta, mas existe um preconceito muito grande, as portas se fecham. Nós, infelizmente, somos um país que agride e mata muitos os homossexuais. E, assim, qual é o principal sentimento desses jogadores na parte do acolhimento? Assim, isso que eu queria ver, sentir como é que é esse comportamento. Olha, a gente criou esse espaço exatamente porque muitos desses jogadores eles não se sentiam seguros
para jogar futebol com outras pessoas que a gente chama, por exemplo, de times que são os times normativos, que a gente chama, né? Então, sempre há essa questão de segurança. Há muito desses jogadores que hoje participam da Ligue foi negado na infância o direito deles poderem jogar bola, porque às vezes ou porque não sabia jogar, ou às vezes por não ter um padrão de masculinidade que a sociedade exige, né? Então, muito desses atletas que hoje estão na Ligue chegaram à Ligue porque, assim, olha, eu sempre gostei de futebol, eu sempre amei futebol, mas eu nunca me senti representado no futebol. Não tem um jogador LGBT. Eu tenho medo de ir ao estádio, porque no estádio o primeiro xingamento que tem é viado ou bicha, então é um espaço que a gente não se sente seguro. Então, hoje a gente vê essa representatividade maior, a gente vê hoje dentro da Ligue as pessoas podendo até curar algumas feridas mesmo que ocorreram lá na infância, né, de ter esse direito de jogar futebol tolhido, às vezes só por não ter um padrão de masculinidade que é exigido. Então, eu acho que a Ligue hoje, ele representa tudo isso, sabe? Representa a liberdade, representa o sonho que muitas vezes ficaram para trás de jogar futebol, e representa até para esses jogadores que, assim, que a gente tem alguns jogadores também que já jogavam em times normativos e hoje eles estão dentro da Ligue. A gente teve alguns jogadores que participaram do profissional. O sentimento deles é de ter um ambiente seguro e deles poderem terem eles mesmos dentro da Ligue, né? Porque, assim, eu já joguei futebol profissionalmente e a gente sempre veste um personagem, né? A gente não nunca você por inteiro, porque os companheiros de time exigem, o time exige, o empresário exige que você tenha um certo comportamento, né? Então, acaba que você nunca é você mesmo. Então, essa representatividade que a gente tem na Liga hoje é muito importante para todos esses atletas, e eles se sentem representados, sim. Maravilha. Gustavo? Bacana, cara, bacana. Parabéns aí. Bom, Josué, eu vi que a Ligue é um campeonato muito bem organizado, né? Você tem times disputando do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tem mais, não sei se tem mais algum estado aí representado. Mas, enfim, são muitos clubes, são muitos estados envolvidos. Hoje... Fala. Sim, são muitos estados hoje envolvidos. A gente só não tem representante no Nordeste. Tá. Bacana. E, bom, uma pena que não tem o pessoal do Nordeste ainda na liga, né? Mas esperamos que sejam representados também. Mas é um campeonato bastante robusto. Como que essa questão de organização, como que eles se organizam para viajar, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Tem algum patrocinador que banca isso? Como que é a questão da competitividade, né? Os times se preparam, eles querem realmente ganhar, ou é uma coisa mais de amizade? Eu queria que você contasse, os bastidores mesmo, o que rola na Ligue. Em relação à primeira pergunta, hoje todas as despesas que existem numa competição, que é hospedagem, passagens, hospedagem, alimentação, todas essas despesas elas são custeadas pelos próprios atletas, ou pelos atletas ou pelas equipes, assim. Isso depende muito, às vezes eles se organizam, fazem festas, arrumam um jeito de conseguir um dinheiro até para bancar alguns atletas que têm uma dificuldade financeira maior, mas hoje é tudo bancado pelas equipes, não existe um patrocinador para bancar a competição ou para bancar essas viagens de atletas, né? A gente tem alguns patrocinadores em algumas competições que assim, hoje, cada time organiza, a sede, ela depende do time. Por exemplo, eu sou do Barbixas, a última edição foi em BH. Então, o Barbixas se disponibilizou a organizar a Ligue. A gente ia ter agora outra em São Paulo, organizada pelo BUS, que seria agora em outubro, foi cancelado por conta da pandemia. Então, assim, essas equipes, elas que arrumam o patrocinador para bancar a competição, porque existe uma taxa de inscrição para participar da Ligue, só que essa taxa de inscrição acaba que, assim, ela não banca nem metade dos custos da competição. Então,
tudo é bancado pelos atletas e pelas equipes mesmo. Em relação à segunda pergunta, a gente começou lá em 2017 com algo mais lúdico mesmo, uma competição. Claro que houve competição, tinham alguns times já bem tecnicamente muito bons, só que com o passar do tempo, a gente hoje já tem 5 edições da Liga, a gente vê que a cada competição esse nível vai aumentando, esse nível técnico, o nível tático também, o nível de preparação. Hoje a gente vê vários times, porque a gente tem as redes sociais de todas as equipes, a gente vê todos os times se preparando muito bem para as competições. Então, a gente tem hoje um nível técnico altíssimo que a gente não deixa dever a nada a qualquer outra competição de futebol 7. A arremesso ainda conseguiu ganhar o arremesso lateral para o seu time. Volta o Josué com a bola aí, que vem fazendo um partidão, como eu tô falando, tá em todas as jogadas, tá em todas as bolas. Não dá espaço. Josué driblou 1, driblou 2, passou pelo meio de todo mundo, faz o giro. Ele quer jogar sozinho. Tem algum atleta aí que tem o sonho de jogar profissionalmente? Que vocês possam apoiar, incentivar ele, que esteja fazendo testes? Olha, até hoje não chegou pra gente assim. A gente tem alguns atletas, ex-atletas profissionais, que ainda estão ali naquela se vai conseguir um time ou se não vai conseguir o time. Ainda são profissionais, de certa forma, mas continuam se preparando para surgir uma oportunidade, mas dentro da liguei, assim, de alguém que chegue para a gente e fale, eu quero ser profissional, tem como vocês me ajudarem, até o momento não chegou. A gente vê que tem muitos jogadores com capacidade de serem jogadores profissionais, mas aí, dentro desse, existe um contexto enorme, né, assim. Primeiro, como que um jogador vai ser profissional, sendo que ele não é aceito, ele não é aceito como homossexual dentro do futebol. Então, existe um contexto enorme aí em relação a isso, para a gente sair desse campo da liguei até o profissional. Mas é um dos nossos objetivos, um dos motivos que a gente vem lutando, para que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não sei, a gente fala assim, é muito tempo, mas a gente sabe que a luta LGBT ela é uma conquista a cada dia, aos pouquinhos que a gente vai conseguindo as coisas. Então, a gente quer muito que a gente consiga alcançar o futebol profissional, que a gente tenha um jogador LGBT assumidamente profissional, né? E se sair da liguei, melhor ainda, mas se não sair, se já tiver lá, só da gente poder encorajar esse jogador, a gente já está fazendo o nosso papel. Boa noite, turma. Meu nome é Eldon, tenho 41 anos, sou torcedor do Bahia, tricolor da Boa Terra, vou aos estádios desde os 15 anos de idade. Realmente, o Brasil não é um país preparado para a ideologia LGBT ser encarada de forma natural, principalmente dentro de um estádio de futebol, que é um ambiente muito machista. Eu nunca sofri, até porque eu nunca tive condições e nem pensei em expressar naturalmente minha sexualidade dentro de um estádio de futebol, com um companheiro meu, enfim. Mas realmente o Brasil não está preparado e precisa realmente evoluir demais nessa questão. Futebol, apesar de não ser escancarado, assim, tentam camuflar, mas a homofobia que existe é absurda. O preconceito, a não aceitação. De alguma forma, desde que você criou a Liga, vocês sofreram algum tipo de ataque, de crítica, seja direto ou indiretamente, alguém tentando atrapalhar o trabalho que vocês fazem? Vitor, então, a gente recebe, assim, muitos comentários nas redes sociais, alguns haters, né? A gente recebe alguma postagem que tem, a gente vê sempre comentários homofóbicos, machistas, misóginos, né? E até muitas vezes xenofóbicos, né? Mas direcionado à Liga, a gente não teve nenhum ataque, não. A não ser esses comentários mesmo de alguma postagem que a gente faz em rede social. A gente teve a edição de 2019 que foi em Brasília, e a gente estava com muito medo da nossa segurança lá em Brasília. O nosso atual presidente tinha acabado e a gente tinha muito medo da reação das pessoas lá em Brasília de ter um campeonato LGBT lá, mas a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema, a gente não tem tido problemas quanto a isso, a gente vê
o público crescendo, competição, pós-competição, e a gente recebe, tem esses comentários homofóbicos, mas a gente recebe muito apoio. O tempo todo a gente recebe mensagens falando que a gente está fazendo diferença no mundo, que a gente está fazendo diferença no Brasil, e isso é o que nos encoraja a seguir, né? É isso que nos dá força para continuar lutando contra a homofobia no meio do futebol. Legal. E, assim, só para completar, a segunda pergunta que eu queria fazer a questão da homofobia no Brasil é uma coisa, assim, muito grande que né, as pessoas estão combatendo, e a gente vê muitas ONGs ou instituições que prestam apoios tanto a pessoas gays, lésbicas, trans, na questão de família mesmo, né? Pessoas que às vezes são expulsas de casa, não tem aquele problema dentro de casa, problemas psicológicos. Vocês, além de proporcionar o espaço do esporte, vocês têm alguma outra, prestam algum tipo de auxílio, seja psicológico, esse tipo de coisa, para quem precisa? A gente tem algumas... na verdade, para o time entrar na Liguei hoje, ele tem que ter alguns serviços sociais. Seja voltado para a população LGBT, seja voltado para a população de rua, seja voltado para qualquer pessoa que esteja em estágio de vulnerabilidade. Então, para que você entre na Liguei, você tem que fazer esses serviços sociais, assim, é meio que uma obrigação, porque a gente sempre sofreu muito preconceito, né? Então, nada melhor do que a gente poder devolver para o mundo com coisas boas, fazendo ações sociais. E a gente tem coisas individualizadas para cada time. A gente aqui em Belo Horizonte, a gente tem alguns times que visitam asilos, a gente tem outro time que apoia uma ONG que é voltada para o ensino profissionalizante de travestis e transexuais. Em São Paulo, a gente tem alguns times que apoiam algumas ONGs, como, por exemplo, a Casa 1, que faz esse trabalho de acolher pessoas que foram colocadas para fora de casa. Então, a gente tem coisas individualizadas. Numa instituição que a Liguei apoie totalmente, não, mas a gente exige que os clubes que façam parte da Liguei façam esse trabalho social. Legal, muito bom, parabéns. Luiz? Boa noite, Josué. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua coragem, pelo seu esforço. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é o seguinte: como é o formato dos jogos de vocês? Os times vão para uma cidade e jogam durante quanto tempo? Sei lá, uma semana de jogos? São mais de um jogo, assim, jogo seguido, jogo... É como se fosse campeonato de vôlei, que é tudo muito seguido, muito, muito, muito dinâmico. Essa é a primeira pergunta. Uhum. Então, quem dera que a gente pudesse ficar uma semana em uma cidade para organizar essa competição, seria maravilhoso, mas infelizmente a gente ainda não consegue fazer isso. Então a gente tem as sedes itinerantes, né? Até hoje a gente teve 5 edições, a primeira foi no Rio de Janeiro, depois a gente foi para Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. E agora a gente teria a competição em São Paulo novamente, infelizmente não pôde acontecer. E essas competições, elas são realizadas geralmente em 2 dias. Então são muitos jogos seguidos, né? A gente teve aqui em BH no último campeonato, ou seja, foram 7 jogos em 2 dias. Então, assim, chega no segundo dia, a gente já vê aquele nível técnico baixar um pouco devido ao cansaço, né? São muitos jogos no mesmo dia. Então, geralmente, se você joga toda a primeira fase num dia, que são de 3 a 4 jogos, e aí no segundo dia você joga os jogos eliminatórios, que vai de oitavas até a final. E, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer em mais dias, né? Porque
Hoje o ideal seria o quê? O Fut 7 são 2 tempos de 25 minutos. A gente acaba reduzindo esse tempo, geralmente colocando 2 tempos de 15 minutos, até para não cansar tantos atletas, né? E a gente acaba fazendo em 2 dias mesmo. Tá. A segunda questão que, assim, a gente entende que todo atleta, todas as pequenas ligas precisam de investimento. E é sempre bom a gente entender quanto é esse investimento, porque de repente alguém ouve aqui e fala assim, não é um absurdo para patrocinar um campeonato da Ligue. E de repente aparece um investidor aqui para te patrocinar um campeonato. Você tem esse número? Quanto seria um montante para vocês fazerem um campeonato com todos os times vindo para cá e tendo alguma premiação no final em dinheiro, alguma questão assim? Olha, esse valor ele varia muito conforme a sede da competição, né? Eu posso falar da edição de BH, que foi a edição que a gente organizou. Ela saiu por volta de R$70 mil essa competição. Isso assim, a gente fazendo um trabalho enorme de parcerias, de recebendo até o apoio público e da Prefeitura de Belo Horizonte, e mesmo assim nos custou R$70 mil. A gente conseguiu parceria com a Confederação Brasileira de Fut 7, conseguiu parceria com a Federação Mineira de Fut 7 também. Eles nos disponibilizaram, através dessa parceria, toda a arbitragem para a competição, e também nos ajudaram a organizar a competição, colocando as informações em súmulas, as tabelas em tempo real, atualizando tudo isso. Então, mesmo assim, a gente ainda custou R$70 mil para a gente. Então, a gente sabe que teve outras edições em outras cidades que foram mais caras que isso. Uma das perguntas que eu ia fazer, o Luiz acabou roubando aqui, que ele colou de mim, sabe? Que era o formato da competição. Não tem jeito. Esse cara é impossível, mas tudo bem. E aí você acabou de falar que da proximidade da Ligue com a Confederação Brasileira de Futebol de 7, que eu até vi também um depoimento que você deu aí na questão numa das matérias que eles fizeram, né? O que falta para, de repente, a Ligue ser, vamos dizer, não sei, mais reconhecida ou mais valorizada pela própria confederação, de modo em que os atletas que estão participando dos torneios da Ligue possam ter acesso, vamos dizer, até aspirar à seleção brasileira de futebol de 7, enfim, ou o que ela pode fazer para apoiar mais aí os torneios realizados por vocês? Como é que está essa aproximação? Olha, na verdade, essa aproximação aconteceu via o presidente da federação aqui de Minas. Eu tenho muito contato com ele, já participava antes de ser presidente da Ligue, já participava de alguns campeonatos que ele organiza, e ele tem ajudado a gente muito, tem nos apresentado algumas pessoas do meio do Fut 7, porém, existem alguns problemas aí jurídicos em relação a quem é a Confederação Brasileira de Fut 7 certa, igual, por exemplo, existe a CBF. A gente sabe quem que é a CBF. No caso da Confederação Brasileira de Fut 7, não existe uma confederação de Fut 7 concreta. Enfim, existem algumas coisas em relação à justiça, algumas coisas assim que nem convém eu falar aqui, mas a gente tem tentado se aproximar de uma dessas confederações, que é a CF7 Brasil. Então, essa confederação ela tem nos ajudado muito, tem nos dado total apoio, a gente tem participado de algumas coisas, tem nos dado muita visibilidade, que é uma coisa que a gente sempre sentiu falta. Eu comecei aqui no início do programa falando exatamente disso, de ter um canal de esporte, abrir as portas para que a gente possa falar da Ligue. Então, a gente tem essas outras dificuldades em outros meios aqui também. Mas, assim, a gente, igual eu falei, um trabalho de formiguinha. A gente se aproximou da Federação Mineira, hoje a gente já tem um trâmite dentro da Confederação da CF7 Brasil,
A Liga de São Paulo também foi organizada por eles, a Liga de Brasília foi organizada por eles também. Então, assim, eu creio que, assim, a gente deva caminhar para isso, sabe? Caminhar para uma parceria direta com a Confederação Brasileira de Futsal, mas a gente ainda não tem conversas iniciais, entendeu? Assim, a minha pergunta vai pelo seguinte: eu vi que dentro da Confederação Brasileira de Futsal tem clubes tradicionais, da Série A, sim, por exemplo, que mantém as equipes, e vi, com base nos dados que você nos enviou previamente, o crescimento exponencial da Liga. Em 3 anos você sai de 8 para 25 equipes, e você falou que já tem mais de 60 equipes pelo Brasil. No primeiro torneio são 128 atletas, e na última edição esse número multiplica por 4, parece, chega mais do que isso, chega a 560 atletas. Então, assim, você tinha falado de repente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu acho que até esses números podem chancelar vocês aí a solicitar essa proximidade junto com a confederação e ter mais voz aí, ter mais visibilidade. Né? Você não acha isso? Sim. Todo apoio que a gente tivesse é muito bem-vindo. Assim, seria uma excelente oportunidade se as portas se abrissem para isso. Assim, eu acredito que isso vai realmente acontecer. A gente sabe que a gente tem atletas que disputam a Liga hoje que realmente tem um nível altíssimo, um nível técnico muito, muito alto, e que poderiam estar representando algum time desses times grandes de camisa aí, que existe essa divisão dentro do futsal, né? Tem os times que participam das federações e esses campeonatos que são organizados para times que eles chamam de times de camisa, que aí são os times que são representados por clubes da Série A. Esses são os clubes de camisa. Mas a gente sabe que a gente tem atletas aí para disputar esses campeonatos, com certeza, tem nível muito alto aí na Liga. E tem alguns desses atletas que até participam, são federados em algumas outras federações e participam de alguns campeonatos que já tem mais um quê de profissionalismo, né? Porque se a gente for ver mesmo, o futsal hoje ele é totalmente amador, né? Não existe um clube profissional de futsal, mas esse crescimento exponencial, tanto ele na Liga, mas esse crescimento ele também no futsal em geral, né? O futsal é o esporte que mais cresce no Brasil hoje, é o esporte que mais tem praticantes que são federados, e então seria uma excelente oportunidade para a gente, quem sabe, fazer uma parceria junto com a CF7 Brasil e poder ter esses atletas aí, né, jogando, que eu acredito que o futsal vai chegar a ser profissional, acredito muito que a gente caminha, assim como o futsal hoje é profissional, os atletas recebem para isso, acredito muito que a gente caminhe para isso também dentro do futsal. Maravilha. Gustavo, depois passa a palavra pro Luiz. Vai você. Não, tá ok. Existe alguma referência de campeonato como a Liga no exterior? Algo que vocês possam gerar algum tipo de intercâmbio, se inspirar e montar uma organização semelhante? Depois eu queria fazer outra pergunta, mas eu passo pro Luiz antes. Então, hoje a gente é a maior competição do mundo e eu acredito que também é a competição mais organizada, em nível de formação de tabela mesmo, de cronograma dos jogos. Eu acredito que a gente seja a maior, voltado para o público LGBT, a gente seja a maior competição do mundo. Existem algumas competições na Europa, principalmente, né? A gente já vê que tem alguns times mais antigos na Europa, mas dessa forma organizada para competir, a gente começou aqui mesmo com a Liga, e a gente hoje, na verdade, a gente é referência para essas competições. Eu queria perguntar, então, o contrário existe, né? Vocês inspirando, sendo referência para eles. Eles estão buscando informações com vocês? Da onde que vem? Sim. Tem organizações, sei lá, da Inglaterra, da Rússia, dos Estados Unidos. Aonde que está pipocando esse movimento que vocês estão emprestando esse conhecimento? Então, hoje a gente tem um movimento muito forte nos Estados Unidos, né? Inclusive até a Major League Soccer, que é a primeira divisão dos Estados Unidos, tem alguns atletas que são assumidamente LGBTs, né?
A gente tem esse movimento muito forte nos Estados Unidos, a gente tem esse movimento na Europa também, principalmente na Inglaterra, que existem campeonatos voltados só para atletas LGBTs, não são campeonatos de futsal, são campeonatos de 11, né, de futebol de campo mesmo, mas a gente já recebeu contato de Portugal, já recebeu contato da Espanha, da Itália, da Inglaterra, para saber mais como que é organizada a Liga, como que é feito. E um outro campeonato que existe, inclusive a gente participou pela primeira vez, foi em 2018, em Paris, que é o Olympic Gay Games, que é uma espécie de Olimpíadas para atletas LGBTs. A gente foi com o Bisquete do Rio de Janeiro, foi representar a Liga lá, eles foram vice-campeões mundiais, era campeonato de futsal, e foi pela primeira vez na história, a gente teve um time participando do Olympic Gay Games. A gente sempre teve atletas participando desse campeonato, mas a gente nunca teve atleta, nunca como equipe, sempre atletas individuais. Então, na verdade, a gente virou uma referência mesmo para o mundo do futebol LGBT. Bacana. Luiz? Não, exatamente, eu ia fazer essa pergunta, porque eu li no currículo de vocês esse vice-campeonato, e queria saber como é que foi como é que foi a ida para lá. É disputado alguma coisa ou é que nem os esportes, alguns esportes não profissionais, que vocês montam uma delegação e vão para lá, ou vocês simplesmente participam de alguma seletiva? Então, hoje, o Olympic Gay Games ele é aberto para quem quiser participar. Inclusive, esse time que o Bisquets acabou perdendo na final lá, ele não era um atleta formado exclusivamente por atletas LGBTs. Era um misto de atletas LGBTs com atletas héteros, né? E hoje não existe uma seletiva. Quem quiser participar, pode participar. Aqui, hoje, na América do Sul, também a gente teria agora em novembro, eu ainda não sei se vai acontecer realmente, que é uma espécie de Olimpíada em Buenos Aires, que é muito parecida com o Olympic Gay Games. Só que o convite é aberto para todas as pessoas, não existe uma seletiva para que você possa participar. Um dos meus sonhos é que a gente um dia consiga não ir de forma individual, mas, por exemplo, levando uma seleção brasileira para disputar esses campeonatos, ou uma ou duas seleções brasileiras, porque eu acredito que a gente tenha, pela quantidade de atletas que a gente tem hoje na Liga, a gente consiga levar duas seleções brasileiras com nível altíssimo para disputar esses campeonatos. Tá. A próxima pergunta que eu ia fazer é o seguinte: dentro dos campeonatos da Liga, eu vi que tem jogos femininos e tem crescido também essa questão. Vocês já pensaram em convidar aqueles times? Porque atualmente, assim, o time masculino classifica para Libertadores, ele obrigatoriamente tem que ter um time feminino para participar da Libertadores. Vocês já pensaram em convidar esses times femininos para participar, para trazer mais gente, para visibilidade? Essa é a minha questão. Luiz Fernando, a gente acredita, assim, muito, muito mesmo, que a nossa luta, a luta do futebol feminino e a luta do futebol LGBT, elas são muito parecidas. Primeiro, pela questão de visibilidade, que a gente é sempre invisível para o meio do futebol, tanto o gay quanto o LGBT, quanto a mulher, ele é invisível no meio do futebol. A gente acredita que falta apoio de todas as formas, apoio financeiro, apoio moral até, para que a gente consiga ter essa visibilidade, e a gente acredita muito que é uma luta muito parecida. E aí, a gente tem incentivado as equipes que participam da Liga hoje a criarem os seus times femininos. A gente teve a primeira edição aqui em BH, inclusive como forma de incentivar outras equipes a criarem esses times femininos. A gente teve uma competição inicial a gente convidou 6 equipes, no final das contas a gente teve só 3 equipes, e eram as 3 equipes aqui de BH, porque a gente sabe dessa dificuldade financeira que existe, né? Financeiramente é muito complicado para o LGBT e ainda mais complicado para a mulher participar de uma competição assim. Então a gente
Tá muito embrionário mesmo a questão de envolver o futebol feminino dentro da Liguei, mesmo porque assim, eu queria muito que isso acontecesse, mas eu acredito que a gente ainda não tem essa estrutura total para, por exemplo, trazer o feminino hoje para dentro da Liguei. A gente tem incentivado e tem tentado fazer com que se criem times femininos. E também tem a questão de tempo para a competição. 2 dias de competição é muito pouco. Mas a gente tem incentivado, tem conversado, tem tentado dar voz para as mulheres também, e tem tentado ir junto com elas nessa luta de ter um esporte mais igualitário. Tá, joia. Vai, Léo, faz sua pergunta. Não, o Vitor pediu aqui, depois o Léo vai. Não, tá bom. Vamos lá. Josué, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: hoje no esporte, principalmente tem acontecido isso no vôlei, né? Está tendo uma polêmica muito grande com relação às transexuais, né? Se mulheres trans poderiam disputar junto com no feminino ou não. Eu queria saber primeiro a sua opinião do Josué, se poderia ou não, o que você pensa disso, e se na Liguei tem alguma coisa desse tipo, né? Se quando conseguir formar a liga masculina e a feminina, se mulheres trans vão poder disputar com as outras mulheres ou não, como é que vocês pensam referente a isso? Olha, eu sou totalmente a favor, a Liguei é totalmente a favor que existam pessoas trans no meio dos esportes. A gente tem o caso mais conhecido aí, que é da Tiffany. Se você eles estão querendo criar uma lei que proíba trans no esporte. Você pegar, para que a Tiffany hoje possa jogar no vôlei, ela teve que atingir um nível de progesterona que o Comitê Olímpico Internacional obriga. E se você pegar 2 exemplos, por exemplo, você tem a Tandara, que é uma jogadora muito forte, e elas são equiparadas hoje, as duas. O nível de progesterona da Tandara é muito maior que o nível de progesterona da Tiffany. Então, a gente é totalmente a favor de pessoas trans no esporte, a gente apoia, a gente segue a Tiffany, ela tem total apoio nosso, a gente está junto nessa luta com ela. Desculpa, Vitor, eu esqueci a segunda pergunta que você fez. Não, na verdade era isso mesmo. Eu queria saber se a sua opinião e a da Liga, que às vezes você tem uma opinião, mas por conta, não sei, talvez a Liga faria de outra forma, mas você já respondeu dizendo que tanto você quanto a Liga são totalmente a favor. Sim. Hoje a gente tem atletas trans dentro, por exemplo, aqui em BH a gente teve uma atleta trans que ela jogou no campeonato LGBT e ela jogou no campeonato feminino também. E a gente tem outros casos de homens trans, de mulheres trans jogando, e a gente tem toda essa representatividade, a gente é super a favor disso. Inclusive, a gente tem hoje, dentro da Liguei, 2 times que são formados exclusivamente por homens trans, que é o Big Boys, do Rio de Janeiro, e o Meninos Bons de Bola, de São Paulo. Eles são times formados totalmente por atletas trans, e é uma das intenções da Liguei também dar visibilidade também a essas pessoas trans, porque até dentro da nossa própria comunidade, essas pessoas, elas são invisibilizadas. Josué, a gente, no Brasil, né, especificamente, existe um preconceito, né, pelo número 24, por conta do jogo do bicho, que é o do veado, né? Então, aqui no Rio, recentemente, teve um vereador que, numa votação, ele se recusou a votar porque na escalada chamada, o nome dele estava no número 24. No futebol, a gente não vê jogadores escolhendo por conta própria o número 24. E quando são obrigados a jogar com a camiseta 24, numa competição como a Libertadores, que tem uma numeração fixa de 1 a 30, e geralmente os clubes colocam o jogador com a camisa 24, aquele jogador que provavelmente não vai entrar em campo, que é tipo o terceiro goleiro, ou então um garoto das categorias de base que subiu, mas que para ganhar experiência vai ter aquela vivência. Eles inscrevem o garoto na competição, mas colocam o 24, que sabe que, de repente, muito provável ele não vai entrar. E eu vi que vocês fazem uma campanha
teve aí alguns atletas, alguns clubes, né, esse ano que manifestaram apoio a essa campanha da Camisa 24, como o Gabigol, teve o Bahia também. E eu queria saber um pouquinho melhor, mais detalhes dessa campanha aí liderada por vocês também. Então, essa campanha, ela começou no início do ano, né, quando a gente teve o Cantígio vindo jogar no Corinthians, né, que ele resolveu usar a camisa 24, porque essa construção social que existe em cima do número 24 no país dele não existe, e aí ele quis jogar com a camisa 24, e a gente teve aquela fala do diretor lá do Corinthians, 24 aqui não. Então a gente já vinha pensando nisso, já era uma coisa que nos incomodava há muito tempo, essa questão de não poder usar a camisa 24, né, de ser um número proibido para os atletas e para todos os times do Brasil. A gente já vinha pensando em fazer uma campanha para isso. E aí veio a calhar que surgiu essa polêmica aí do jogador do Corinthians, que o diretor não deixou usar a camisa 24, e a gente acabou, junto com uma agência de São Paulo, a UMAP e BPTO, criando essa campanha e colocando a camisa 24 na estátua do Pelé. E foi uma campanha super positiva, porque aí, a partir daí, a gente viu essa campanha tomar uma proporção muito maior, e a gente começou a ver diversos atletas, jornalistas apoiando o uso da camisa, e assim, e até chegar num grande atleta que é o Gabigol, né? Então, foi uma campanha que deu super certo, e assim, se a gente pegar isso num contexto histórico, ano passado, no Campeonato Brasileiro, a gente teve mais de 700 atletas inscritos, aliás, que entraram em campo. Apenas no último jogo, o goleiro reserva, que como você falou, o goleiro reserva do Grêmio, que é das categorias de base do Grêmio, usou a camisa 24. Então, mais de 700 atletas, apenas um entrou em campo com a camisa 24. E a gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? Inclusive, é uma fala minha de, se o Pelé tivesse usado a camisa 24 em vez da 10, ele continuaria sendo Pelé. Ele seria o maior jogador de todos os tempos, porque a técnica e capacidade do jogador não depende do número que ele usa, né? Isso é mais uma mazela da nossa sociedade que sempre usou para cometer preconceito mesmo contra as pessoas LGBTs. Josué, pegando essa sua fala aí, a questão da sociedade, e você já falou um pouco de como como vocês se sentem em relação aos estádios de futebol, e a gente teve aqui o exemplo da Alana, que criou o movimento Alvinegras, né, da torcida do Corinthians, para levar as mulheres para os estádios, inspirada no movimento de uma torcida rival, que era a torcida do Palmeiras, que é o movimento Verdonas. A minha pergunta é a seguinte: vocês pretendem também, em determinado momento, não sei se criar um movimento, mas criar grupos para incentivarem as pessoas a frequentarem os estádios, porque todos devem ter seus times de coração aí e gostariam muito de frequentar os estádios. E a outra questão seria com relação justamente a polêmica, que não é, pelo contrário, né, todo mundo viu como sendo uma polêmica, aquele jogo em que o Anderson Daronco parou o jogo em São Januário porque estavam havendo os gritos homofóbicos. Como é que vocês se sentiram vendo essa atitude do Daronco? Olá, meu nome é Sila Edson Juninho, eu tenho 38 anos, nasci em Belém do Pará, atualmente moro no Rio de Janeiro há 20 anos e sou torcedor do Fluminense. E eu fui influenciado a torcer pelo Fluminense desde os 10 anos, pelo meu tio, então desde daí é o meu time de coração. Primeiro agradecer esse espaço aqui, a galera aí do 7-1, por esse debate, por estar pautando a questão LGBT, do movimento dos gays no futebol.
Assim, para falar da minha experiência um pouco no futebol, eu fui a estádio acho que umas 10, 12 vezes e assim, é óbvio que o futebol em si, ele é um espaço muito hostil aos gays, às mulheres, e por isso é importante que vocês estão fazendo esse debate hoje aí, que vai ser muito produtivo, porque a gente tem que debater na sociedade e como os LGBTs ocuparem esse espaço também. Quando a gente entra no estádio, já é um ambiente hostil, como eu falei, né? As torcidas. E muito se debateu nos últimos anos agora os próprios xingamentos dos torcedores, quando xingam torcedores de outro time adversário, ou também quando xingam os juízes e tal, e sempre são piadas ou xingamentos que são homofóbicos, né? E assim, os torcedores gays, além de eles terem que passar por esse espaço hostil, também sofrem muito preconceito, e a minha experiência foi um pouco assim. Ao ir no estádio, ao entrar no estádio, era muito xingamento, as pessoas começam a olhar, depois começam a soltar piadas, que ali não é espaço para mulherzinha, que ali espaço não é espaço para viadinho. Quando você sai também da arquibancada, vai em outro espaço, como os banheiros também, é um ambiente mais hostil ainda, que ali é lugar de macho. E na realidade o futebol é de todo mundo, o futebol não é de homem, não é de mulher, o futebol tem que ser de todos, tem que ser um espaço de diversão, de cultura, de esporte para todo mundo. As torcidas vêm crescendo bastante hoje, o espaço dos gays, já vi torcidas como do Flamengo, do Vasco, que tem torcidas gays já declaradas, isso é bastante importante, times, associações, que dão esse espaço e colocam esse debate de enfrentamento, porque estar hoje ocupando esse espaço de futebol é um espaço de enfrentamento, e que a gente necessita ocupar mais ainda esse espaço para driblar e superar a sociedade machista, a sociedade homofóbica que a gente tem. Sobre as questões dos constrangimentos também nas ruas, ele é muito grande, né? Ou seja, como eu sou torcedor do Fluminense, então na rua a gente ouve xingamentos, mais uma florzinha, lá vem ali a flu gay. Então quando a gente passa na rua com o seu time do coração estampado no peito, o preconceito ele é bastante grande, né? Esses xingamentos homofóbicos que a gente sofre a cada momento, tanto dentro do estádio quanto fora também, ou seja, como se os homossexuais não pudessem torcer para o futebol, não pudessem ocupar esse espaço, como ser de algum time o caracteriza como homossexual, como gay, como bichinha, então é bastante constrangedor e hostil o espaço do futebol, mas com certeza com mais espaços de debate como esse aqui no 7-1, a gente vai poder cada vez mais superar esse preconceito, essa homofobia que existe no futebol. Valeu, obrigado pelo espaço. Então, em relação a essa atitude do Daronco, primeiramente, né, a gente se sentiu primeiramente representado, né, e ao mesmo tempo sabendo que a gente teve um direito nosso respeitado, porque já existe isso no código disciplinar da FIFA, né, o código 243, que fala sobre isso, né, não só sobre homofobia, sobre racismo. Então, isso já está no código disciplinar da FIFA. Então, assim, ele só fez cumprir a lei, né? A gente vê, foi uma das coisas que me afastou do estádio, quando eu pude perceber, porque no início eu ia ao estádio, eu não percebia que esse grito de bicha ou de viado era ofensivo, a gente não percebe isso. Com o passar do tempo, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, com histórias que as pessoas vão contando para a gente vê o quanto que isso é ofensivo. Então, tem muito tempo que eu não vou no estádio, porque eu não me sinto representado, e hoje eu me sinto, por exemplo, eu vou no estádio e as pessoas xingam o goleiro do outro time, se referindo à minha orientação. Então, é algo que me agride. Então, eu deixei de ir no estádio por conta disso, porque eu não quero ir no estádio para ser agredido o tempo todo, mesmo que seja verbalmente. E ainda bem que é verbalmente, porque a gente sabe de histórias de pessoas que são agredidas fisicamente no meio de futebol. A gente teve aí histórias de 2 torcedores do Cruzeiro que estavam abraçados, que tiveram
fizeram vídeos, expuseram nas redes sociais. Depois a gente teve aquele caso dos torcedores do Palmeiras que foram perseguidos, foram expulsos de dentro do estádio. Então a gente sente medo de ir no estádio, principalmente se você não tem um padrão de masculinidade que a torcida exige. As pessoas vão no estádio e eles te olham torto. Isso se não te agredirem. Então, quando Daronco teve essa atitude, assim, foi algo muito representativo para a gente, né? E em relação às torcidas, a gente tem feito algumas coisas. Hoje aqui a gente tem uma torcida LGBT do Cruzeiro aqui em Minas, que chama Marias de Minas, né? Eu até falei da questão de resignificar essas coisas que as pessoas usam para me xingar. Por exemplo, a torcida Marias é o apelido que a torcida do Atlético dá para a torcida do Cruzeiro. E um LGBT criar uma torcida que se chama Marias de Minas é resignificar, é tirar o direito do outro de te agredir. Então, a gente não tem um trabalho ainda direto com torcidas, a gente tem visto crescer esse movimento de torcedores, né? A gente teve a Coliguei do Grêmio lá nos anos 70, depois teve a Flaguei nos anos 90, mas que foram torcidas que foram ameaçadas, tiveram ameaças de morte, ameaças de físicas, né? E acabaram encerrando essas atividades. Então, a gente vê um movimento crescendo no Brasil novamente dessas torcidas. A gente tem o Bahia, que é um time que, assim, tem o total apoio do presidente, que criou um comitê, uma comissão para cuidar somente da diversidade dentro do clube. Eles têm uma sala que eles cuidam da diversidade do clube. Então, a gente tem visto esse movimento das torcidas crescer novamente, né? E a gente apoia totalmente. A gente quer que o LGBT ele esteja onde ele possa estar, onde ele queira estar. E não deixar de ir ao estádio porque ele tem medo de ser agredido. Certo. Vai, Vitor. E, José, só completando essa pergunta que o Renato te fez e a resposta que você deu, assim, desde sempre, né, há muitos anos já que no futebol tem essa cultura das piadas e provocações homofóbicas. Alguns anos atrás, seria impensável que algum dia um juiz parasse um jogo por conta de ofensas desse tipo. Então, eu queria saber, assim, de você, hoje, o que tem sido feito por conta, seja de CBF, FIFA, você vê como, assim, um avanço legal que está acontecendo, ou você ainda acha que é feito muito pouco, que deve ser feito mais? Você vê com bons olhos de que as coisas estão melhorando aos poucos, ou ainda fazem muito pouco? Não, Vitor, eu vejo com bons olhos, né? Primeiro porque, assim, qualquer coisa que faça para que diminua essa homofobia no futebol já é algo que nos deixa feliz. Mas em relação à FIFA, em relação à CBF, o que eu vejo é que é muito pouco ainda, assim, é feito muito pouco. A gente teve a seleção brasileira que tomou 4 multas durante a Copa América. São multas financeiras que são bancadas por patrocinadores milionários. Ou seja, isso não tem efeito nenhum. Quem vai pagar essas multas são os patrocinadores milionários que existem nas seleções, que existem nos clubes. Eu acredito que tem que ser feito algo de forma mais efetiva. Por exemplo, perda de pontos, em caso de reincidências, rebaixamento. Tem que ser feito algo mais efetivo para que a gente realmente combata de fato a homofobia no esporte. Gustavo? Excelente. Tá, algumas perguntas já foram respondidas, né, que eu faria. A gente vê no exterior, por exemplo, o Wolfsburg, que o capitão joga com o arco-íris, né, na braçadeira de capitão. Tem bandeiras de arco-íris na torcida do Wolfsburg, o São Paulo também. Em times de países nórdicos, a gente tem visto até no Instagram uma série de postagens referente ao mês do orgulho LGBTQIA+, né, e nos Estados Unidos principalmente, né, como você já citou, eu tenho acompanhado no próprio Instagram, por exemplo, uma série de manifestações de marketing, né, de produtos, de jogadores segurando cachecol,
enfim, alguns clubes até mexendo no escudo com a cor do arco-íris e por aí vai. Quais são os bons exemplos que você vê lá de fora que poderiam ser adotados aqui? Porque mesmo, por exemplo, o Bahia tendo um departamento só para cuidar disso, ou algumas pequenas ações acontecendo, a gente vê os times aqui no Brasil posta homenagem a qualquer dia, de qualquer coisa. Dia do jornalista, dia do engenheiro, dia de tudo. Não que não mereçam, mas, por exemplo, passa um mês inteiro do orgulho LGBT e não há nem menção, sabe? A única coisa que eu vi recentemente foi o Curitiba oferecendo um jantar para um casal homoafetivo no gramado do Couto Pereira. Então, assim, quais são os exemplos que você está vendo lá fora que são legais e que seriam facilmente aplicáveis aqui no Brasil, independente de você precisar organizar novas torcidas LGBT? Ô, Gustavo, desculpa, primeiramente, assim, o que é feito no Brasil... Sim? Não, só ia fazer uma ponderação, desculpa, Josué. É o seguinte, pensando no que o Gustavo falou, é o que eu já ia falar. Eu acho que os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, eles poderiam fazer uma campanha forte em todas as camisas, em todas as entradas de jogos, de chegar e colocar mesmo a questão da homofobia, essas questões fortes. Eles são os exemplos, eles têm que mostrar para a torcida que não pode. Eles têm que chegar e falar assim, olha, nós como homens que somos, como representantes de vocês, não aceitamos isso vindo de vocês. É isso que eu ia falar. Desculpa, agora pode dar a resposta, perdão, viu? Não, tudo bem, Luiz Fernando, não tem problema. Foi até muito bom você ter colocado aí, porque é exatamente o que eu ia complementar em relação a isso. O que eu acho é que o que é feito é muito pouco efetivo. Uma postagem em uma rede social não é mais que uma postagem, se ela não vier com coisas realmente efetivas. E aí a gente entra em algo que tem sido feito de verdade, por exemplo, o Rainbow Laces, que é na Inglaterra, na Premier League. Todos os anos eles utilizam cadastros, utilizam a faixa de capitão, a bandeira na cor do arco-íris, enfim, existe tudo isso que é o que é feito, tem começado a ser feito no Brasil. Mas, efetivamente, isso, ter essa representatividade, não é nada se você não tiver obras exatamente para isso, se você não fazer esse trabalho efetivamente. E aí, por exemplo, a gente tem o Tottenham, que faz esse trabalho em toda a comunidade de Londres, onde o Tottenham está instalado, eles fazem esse trabalho nas escolas, falando de diversidade nas escolas. Então, eles começam a criar isso desde a infância das crianças. Então, isso é muito mais efetivo que você fizer uma postagem numa rede social. Então, é trabalhar isso desde a infância. A gente tem outra, o Futebol versus Homofobia, que é uma ONG que foi criada pelo Thomas Hitzberger, que era aquele jogador alemão que jogou Copa do Mundo, e depois que ele acho que foi terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006, jogou a Copa das Confederações, Eurocopa. Depois que ele se encerrou a carreira aos 37 anos, ele se assumiu homossexual, e ele tem feito um trabalho que chama Futebol versus Homofobia. Ele também tem eles fazem parcerias com clubes grandes da Europa, e eles começam a trabalhar isso na cabeça dos atletas desde as categorias de base. Então, e não só isso, eles tentam engajar pessoas LGBTs também dentro do futebol, tentando trabalho, dando cursos, preparando as pessoas para isso. Então, a gente está muito longe disso ainda no Brasil. Primeiro que a gente não tem um posicionamento de verdade dos clubes. Postar no dia 17 de maio, que é o dia contra a homofobia, ou postar no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT, é só mais uma postagem se isso não vier de forma efetiva, se os clubes não começarem a trabalhar isso realmente nas suas torcidas. E as pessoas que comandam os clubes que têm que realmente fazer isso. O presidente do Bahia recebe diversas críticas o tempo todo sobre isso, e ele é muito firme nisso. O Bahia é o clube do povo, né, como é intitulado lá na Bahia. Então,
nada mais justo que você ter no clube do povo toda essa diversidade, incluindo pessoas LGBTs, homens, mulheres, pessoas negras, enfim, ter algo muito diverso mesmo. O que não acontece em outros clubes no Brasil, que ainda está engateando para isso. Então, ainda bem que ainda tem as postagens, que começaram a fazer as postagens, já é algo, mas precisa ser muito mais efetivo. Josué, para a gente chegar aí ao final do nosso programa, eu queria te fazer 2 perguntas. No início do nosso bate-papo, você falou que chegou a jogar profissionalmente. Eu queria saber em que time você jogou e que você deixasse um recado aqui para quem vai nos assistir sobre como as pessoas devem se comportar e como devem agir diante dessa causa que você brilhantemente vem tocando. Então, eu jogo futebol hoje tenho 34 anos, eu jogo futebol desde os 6 anos de idade, pelo menos que eu lembro, porque eu sei que foi antes disso. Então, eu sempre tive contato com futebol a vida inteira, mas que eu lembro, assim, que a minha primeira lembrança foi aos 6 anos, entrando numa escolinha de futebol. Então, eu tenho esse contato, ou seja, há 28 anos eu jogo futebol, e passei por alguns clubes, joguei em times da minha cidade, nas categorias de base, e em times maiores eu joguei no Vitória da Bahia e no Cruzeiro, também nas categorias de base, e passei em alguns times profissionais aqui de Minas mesmo, Tombense, Formiga, Tricordiana, alguns clubes menores aqui de Minas. Em relação à Liguei, assim, dizer que, assim, que o esporte, o futebol, que é essa paixão nacional, que é essa coisa que a gente aprende a amar desde a infância, que todas as pessoas amam, muitas vezes, sem ver, as pessoas acabam excluindo essas pessoas do futebol. O LGBT ele não se sente representado dentro do futebol, porque as pessoas são homofóbicas, as mulheres não se sentem representadas dentro do futebol, porque hoje você tem medo realmente de ir aos estádios, eu não consigo imaginar, por exemplo, uma cena eu no estádio, e aí eu digo que essas pessoas, esses torcedores que tiveram essa coragem são realmente muito corajosos, porque eu tenho medo, por exemplo, de estar no estádio e pegar na mão do meu namorado, ou de abraçar ele, ou ter qualquer atitude de carinho com ele, porque eu sei que eu estou colocando a minha vida em risco e estou colocando a vida dele em risco. Então, dizer que o futebol precisa ser mais diverso, ele precisa aceitar as pessoas LGBTs, eles precisam aceitar as mulheres de uma forma muito melhor, porque a gente ama o futebol, igual todo mundo, a gente é criado no meio, muitos foram tolhidos esse direito de gostar de futebol, né? Mas muitos também jogam futebol desde a infância, amam o esporte e querem continuar compartilhando dessa paixão nacional, querem poder ir ao estádio torcer para o seu time e poder ir ao estádio sem ter um olhar torto, sem correr risco de vida, sem correr risco de ser agredido. E naturalmente, né? Sim, exatamente. Dizer que o futebol precisa acolher melhor a diversidade. O que é básico, né? Segurança, respeito... Só uma coisinha. Fala, Luiz. Só uma coisinha. O esporte é inclusivo. O esporte, o atleta que está lá, ele é igual. O cara só vai para frente se fizer força, se treinar. Então não tem diferença. A gente tinha que levantar essa bandeira. O esporte cabe para todo mundo. Não importa a sua cor, raça, opção sexual, não importa nada. Religião, nada. O esporte é uma coisa só. Vai falar. Luiz, assim, você tem total razão na sua fala, no que você está falando, só para que a gente tenha uma ideia dessa proporção do que é ser um LGBT no meio do futebol, você pode ter a maior capacidade do mundo, você pode ser um excelente atleta, você pode ter uma excelente técnica, mas se algumas pessoas souberem que você é LGBT, a sua carreira está praticamente acabada ali naquele momento. Então,
é isso, sabe? É para a gente ter essa ideia de proporção que o esporte, como que o esporte exclui as pessoas LGBTs, como que o futebol, principalmente, exclui as pessoas LGBTs. E é uma coisa institucionalizada e tão escrota, né? Que todo mundo aqui sabe, todo mundo já ouviu de casos de pedofilia em divisões de base, de tudo que é time grande, profissional. Então, sabe, e você mascara isso na frente das câmeras e no vestiário, tantos e tantos casos de abusos de menores e até de barganha mesmo, de chantagem, de você vai continuar no meu time sendo privilegiado em troca de favores sexuais com jovens, com adolescentes, com gente que, sim, enfim, são casos gravíssimos e que estão aí na internet, já foram divulgados e que todo mundo tem conhecimento e pode pesquisar. É triste. Sim, pedofilia é crime, homofobia também é crime, né? Exatamente. Sim. Vitor, quer falar alguma coisa? Não, só queria dizer que isso que o Josué disse da questão da carreira do jogador, se ele se assumir LGBT, né, é uma verdade. A gente conseguiu ver isso, por exemplo, na carreira do Richarlison, que era do São Paulo, né, que era um cara com uma técnica incrível, era um jogador de seleção brasileira, e que eu acho que, assim, ele não teve a carreira que ele merecia ter com a qualidade. Ele sofreu muito preconceito a carreira inteira. Muito. É um jogador que... Não, e é engraçado, eu gostaria de ponderar uma coisa, porque, por exemplo, quando o Aranha, jogando pelo Santos, a torcedora do Grêmio imitou macaco lá no Olímpico, ele parou o estádio, ele parou o jogo. E o juiz foi lá ver o que estava acontecendo, e o Brasil inteiro se solidarizou com o Aranha, numa questão racial. Aconteceu com grafite, lembra? Num jogo contra, acho que com o Vélez da Argentina, não lembro, que o jogador foi preso em campo. Com Quilmes da Argentina. Pois é. E não existe essa solidariedade com o LGBT. Assim, é importante dizer que o Richarlison nem se assumiu. Exatamente. Só a possibilidade dele não ter um padrão de masculinidade que o futebol exige, e isso exemplifica o que eu falei mais no início do vídeo, que o Richarlison nunca se assumiu. Então, assim, se ele não se assumiu, ele não é gay. Então, só por ele ter um padrão que não de masculinidade que o futebol existe, ele foi massacrado por diretor, por todo mundo, né? E não conseguiu atingir realmente o ápice da carreira, né? Que chegou a ser convocado para a seleção brasileira e depois acabou não sendo mais convocado. Com certeza, essa questão da sexualidade, entre aspas, porque ele não assumiu, prejudicou totalmente a carreira dele. Exatamente. Gente, chegando ao final aqui de mais um programa 7-1, Josué, faz seu lobby aí, diz aí quais são as próximas competições aí da Liguei. Você disse que, de repente, por causa da pandemia, o calendário teve que ser modificado, mas tem previsão de alguma coisa para esse ano ainda? Olha, a gente infelizmente, a gente teve 5 competições aí que a gente estava se preparando desde o início do ano para fazer esse ano. A gente teve 5 competições que foram canceladas, e a mais importante delas, que é a que todo mundo espera, que a Liguei também, infelizmente, semana passada foi cancelada. Será em São Paulo, será em 2021, mas a gente ainda não tem a data. Em termos de campeonatos, é muito difícil a gente ter campeonato esse ano, a gente acredita que não vai ter. A gente tem caminhado aqui, pelo menos aqui em Minas, e em Belo Horizonte, que está mais controlada essa questão da pandemia, a gente tem caminhado e tem conversado para fazer um campeonato mineiro LGBT, mas por enquanto é a única competição para o meio LGBT que a gente tem prevista. Então, eu gostaria de agradecer imensamente pelo espaço. Volto a repetir, fico muito feliz de vocês poderem abrir as portas, um canal voltado para o futebol, para a gente poder falar da Liguei, e poder deixar também minhas redes sociais aí para o pessoal me seguir, deixar as redes sociais da Liguei. Pode ficar à vontade. Josué, o meu arroba. Desculpa te cortar. Eu ia falar o seguinte, e fique à vontade, eu falo em nome de todo mundo, fique à vontade de, quando tiver novidades, quando tiver alguma coisa marcada,
nos procure, venha, conte novamente as coisas, para a gente atualizar sempre. Divulgar. Venha divulgar. Olha, e até para finalizar essa questão da Liga aí, a gente tem tentado trabalhar e a gente tem hoje mais de 60 times no Brasil inteiro, e a gente só que a gente não está em todos os estados ainda, e é uma das nossas intenções. A gente tem trabalhado aí, tem tentado mudar o formato da Liga, para quem sabe no ano que vem a gente fazer seletivas regionais, como, por exemplo, Copa Norte, Copa Nordeste, Copa Sul, Sudeste, que serão classificatórias para a Liga no final do ano. Então a gente vem trabalhando isso para tentar criar mais times no Brasil, incluir mais pessoas LGBTs e abrir espaço para essas pessoas, né? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, tem o Instagram da Liguei, eu respondo sempre que posso, não estou o tempo todo online, porque a gente tem que trabalhar também, né? Mais ainda, né, porque a gente já trabalha muito na Liguei, @LigueiBR, tá? O meu Instagram também é @JosuéPernambucoJR, tá? Fiquem à vontade para mandar mensagem lá, para perguntar, para seguir também, eu sempre que eu posso eu respondo, às vezes eu não respondo no dia, mas eu respondo todo mundo em outro dia, e é isso. Beleza, fala pra turma também curtir nosso canal aí no YouTube, nosso perfil no Instagram, enfim, estamos aí, tá bom? Pessoal, pode deixar que eu vou divulgar para todo mundo. Chegando ao final de mais um programa 7-1, com um tema muito legal que a gente discutiu hoje. Josué. Vem para cá discutir todo e qualquer assunto ligado ao futebol com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.